Olá! Esse é o canal do Recrutamento na Alemanha. Meu nome é Clarissa e aqui no YouTube eu falo principalmente sobre mercado de trabalho e carreira na Alemanha. No vídeo de hoje eu vou falar sobre storytelling, ou seja, a importante arte de contar boas histórias, e vou te explicar de que maneira isso pode ser um grande diferencial na hora de procurar emprego. Storytelling nada mais é do que um termo em inglês que se refere a contar histórias. E o que é que isso tem a ver com procura de emprego, não é mesmo? Quando se fala em processos seletivos, uma prática recorrente é ter que contar a sua própria história, ter que explicar aí para um entrevistador, para um recrutador, qual é a sua trajetória profissional. E quando você consegue transformar essa história em uma narrativa interessante, em uma narrativa envolvente, você consegue prender a atenção das pessoas por mais tempo, você gera empatia, porque as pessoas se identificam com determinadas passagens da sua trajetória também. Além disso, uma boa história desperta curiosidade, aquele interesse da outra pessoa saber um pouco mais a seu respeito. Mas acima de tudo, você se torna memorável, porque a melhor maneira de fazer com que as pessoas lembrem de você é através de boas histórias, entendeu? E quando se fala em processo seletivo aqui na Alemanha, existem dois momentos especiais que vão contar com seu storytelling. O primeiro é na hora de escrever a sua carta de apresentação e o segundo, claro, no momento da entrevista. Perceba que essas duas mídias são diferentes. Uma carta de apresentação sempre é escrita, enquanto que a entrevista é falada, e ela pode ser pelo telefone, pode ser por videoconferência, pode ser pessoalmente. E o primeiro passo para um bom storytelling é entender a mídia que será usada. Tanto a carta de apresentação quanto a entrevista tem necessidades diferentes, tem peculiaridades e principalmente tem as suas limitações, e isso vai exigir alguns cuidados. A carta de apresentação é muito mais curta, você tem um espaço muito menor para contar todos os pontos mais relevantes a seu respeito. Além disso, na hora de escrever uma boa carta de apresentação, é importante se atentar à estrutura, de que maneira que um parágrafo vai se conectar com o outro, para que você consiga manter a continuidade, a linearidade da sua história. Outro ponto que precisa de atenção na hora de escrever uma carta de apresentação é a pontuação. De que forma você vai usar pontos e vírgulas para garantir que o leitor está recebendo aquela história com a entonação que você deseja. Já em uma entrevista de emprego, você terá a oportunidade de contar a sua própria história para o entrevistador. Mas da mesma maneira como você precisa entender a mídia da carta de apresentação, você também precisa tomar alguns cuidados dependendo do tipo de entrevista que você for fazer. Por exemplo, quando a entrevista é pelo telefone, a maneira como você articula as palavras é muito importante, porque você depende ali da conexão no telefone. E como a pessoa ela não está te vendo do outro lado da linha, né, ela não consegue ler as suas expressões faciais, ela não consegue ler outros aspectos da sua postura corporal que contribuem com a comunicação. Então a maneira como você vai articular as palavras quando você fala no telefone é muito importante. Assim como aspectos visuais também são importantes caso a entrevista venha a ser por videoconferência ou então pessoalmente. Porque a linguagem corporal também é uma maneira de comunicação e também contribui com a narrativa, ou pelo menos deveria, não é mesmo? Por isso é importante, por exemplo, olhar nos olhos do entrevistador, e isso é bastante desafiador quando a gente fala de videoconferência, porque a tendência é sempre olhar para a tela e não necessariamente olhar para a lente da câmera ali no seu computador, no seu celular, enfim, onde quer que você esteja fazendo a videochamada. A postura corporal também é muito importante, né? Então tomar alguns cuidados, não só manter a postura durante a entrevista, mas, por exemplo, evitar se acanhar quando o entrevistador falar alguma coisa que você não gostou muito, ou uma coisa que gerou dúvida, né? Então, as pessoas, quando elas se sentem intimidadas, elas se colocam numa postura defensiva na entrevista de emprego, elas cruzam os braços, elas se colocam para trás, elas encolhem os ombros. Então, esses são alguns cuidados que você deve tomar também nesse tipo de caso. A maneira como você se veste também pode contribuir com a sua narrativa, afinal, todos esses são métodos de comunicação também. Quando a imagem pessoal transmite uma ideia muito diferente do que está sendo falado, isso gera uma estranheza, isso gera um afastamento. A pessoa que está ouvindo perde muito mais tempo tentando entender o que é que está errado naquele cenário do que realmente prestando atenção no que você está falando. O segundo passo para um bom storytelling é estruturar a jornada. E quando se fala em storytelling e jornada, a maioria das pessoas já se lembra da jornada do herói, que tem vários passos, que tem o chamado, tem o mentor, tem a estrada de provas. Mas se você não faz a menor ideia
ideia do que seja cada uma dessas coisas, não se apavore. Porque eu vou te contar aqui quais são as únicas 3 etapas importantes para toda a boa história, que é o começo, o meio e o fim. Eu sei que isso parece muito óbvio, mas pensa a respeito de um livro, ou um filme, ou uma novela. Todas essas narrativas têm o começo, o meio e o fim. Sendo que o início da história sempre apresenta o cenário, o contexto aonde aquela história está se passando. Sempre apresenta os personagens, apresenta o herói, que no caso da procura por emprego é você. Para que a história tenha andamento, o herói passa por algum tipo de problema, algum ponto de virada, algum tipo de disrupção. E o meio da história é justamente o ponto que explica como que o herói superou este problema, o que é que ele teve que aprender, quanto ele teve que treinar para superar aquele desafio. Porque é aquilo que vai levar ao final da história, ou seja, a um grande confronto, ao desfecho e ao aprendizado. E a sua trajetória profissional, ela também tem todos esses elementos. E para garantir que a sua narrativa se mantenha interessante, você precisa se atentar a 2 pontos em particular. O primeiro sendo o seu diferencial. Afinal, existem muitos outros profissionais no mundo que exercem exatamente o mesmo cargo que você, mas não existe nenhuma outra pessoa na face da Terra que seja exatamente como você. Então é muito importante que você entenda, que você saiba quais são esses aspectos que fazem você ser única e, claro, traga tudo isso para a sua história. Além disso, tenha clareza de quais foram as passagens mais importantes da sua carreira até agora, porque você vai utilizar esses 2 elementos, ou seja, os diferenciais e as principais passagens da sua carreira, para construir o começo, meio e fim da sua narrativa. Enquanto você estiver nesse processo, lembre-se de um detalhe crucial. O processo seletivo, ele nunca é sobre você. Ele sempre é sobre a vaga, sobre a necessidade da empresa. É sobre um desafio que a empresa está passando em um determinado momento e que precisa que você resolva. Ou então, é sobre um problema que um dos gestores tem. E como que você vai saber qual que é o desafio, qual que é o problema? Seguindo o terceiro passo para um bom storytelling, que é a preparação. Você vai pesquisar absolutamente tudo sobre a empresa para a qual você está se candidatando. Você vai ler e reler e ler o anúncio da vaga mais uma vez. E ao final desse processo você vai refletir sobre esses 2 pilares, né? Tanto sobre você quanto sobre a pesquisa que você fez, e vai montar uma narrativa que conecte os 2. Uma coisa que ajuda bastante nesse exercício é estruturar a sua narrativa em um formato de tópicos, com todos os pontos mais importantes que você não quer deixar de abordar. E claro, sempre seguindo a estrutura começo, meio e fim. E aí, se essa história é para uma carta de apresentação, você vai praticar, ou seja, você vai escrever 1, 2, 3, 10, 15, você vai escrever o máximo de cartas de apresentação possível. Se você estiver treinando para uma entrevista de emprego, você vai falar consigo mesmo, na frente do espelho, prestando atenção ali na sua postura corporal. Você vai contar a sua história para si mesmo, 1 vez, 2 vezes, 5 vezes, 10 vezes, até aquilo ali se tornar uma coisa muito natural. Afinal de contas, o segredo de um bom storytelling é a prática. Contar histórias é uma habilidade e, como toda habilidade, pode ser aprendida e treinada. O meu objetivo com esse vídeo era explicar o que é storytelling e te ensinar a contar uma história interessante a respeito da sua trajetória profissional em 3 passos muito simples. Se você achou esse vídeo interessante, não esquece de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, porque toda quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Um beijo e a gente se vê no próximo.